Você conhece a história de Glosel, um dos assuntos mais controversos da arqueologia? Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Bruno Tulux e hoje no Momento do Conceito o nosso assunto será os mistérios das tabuletas de Glosel. Essa história começa em março de 1924, na França, numa região agrária conhecida como Glosel, que fica próximo da cidade de Vicky. Essa região agrária também ficou conhecida como Campo dos Mortos, devido aos combates que ocorreram entre franceses e alemães durante a Primeira Guerra Mundial. E mais especificamente, o caso Glosel acontece na propriedade da família Fadan. E essa descoberta ocorre meio que por acaso, em um dia normal de trabalho, quando o jovem Emily Fadan, um jovem de 17 anos, consegue encontrar uma estrutura feita de tijolos cozidos e ossos, que ele acreditava ser inclusive da Primeira Guerra Mundial. Porém, a quantidade e a qualidade desses objetos encontrados, que não eram apenas tijolos, mas pequenas tábuas de argila cozida, ossos, lâminas de machados, calhaus rolados com inscrições lineares, chamou muita atenção da população local. E logo esses objetos foram levados para análise e se concluiu à primeira vista que eles eram de fato anteriores à Primeira Guerra Mundial, mas esses objetos talvez não tiveram a devida importância notada inicialmente, porque acreditava-se que eles provavelmente pertenceriam ao período gaulês romano, o que de certa forma não era nada de muito estrondoso, já que eram fragmentos, objetos relativamente comuns nessa região. No ano seguinte, em 1925, novas expedições foram feitas na região, e dessa vez comandada por um médico arqueólogo, Dr. Antonin Morlet. Ele encontrou novos objetos e, a partir do seu conhecimento, supôs que esses objetos poderiam pertencer ao Paleolítico Superior e poderiam ter uma datação aproximada entre 9.500 e 12.000 anos antes de Cristo. As escavações realizadas pelo Dr. Morlet acabaram encontrando cerca de 2.000 objetos, entre eles tábuas de argilas com inscrições, pontas de projéteis com ossos de animais, de rena, que chama muito a atenção, pedra talhada, entre outros objetos que também continham uma inscrição linear, uns símbolos colocados nas peças, o que sugeriria que poderia ser, ou que deveria existir, dentre essa sociedade, uma escrita rudimentar. Isso chamou muito a atenção devido ao fato de a primeira suposição ser de um período muito anterior à invenção da escrita. Entre esses inúmeros objetos encontrados, surgiram várias questões que, naquele momento, encontravam-se sem resposta e geraram uma série de dúvidas com relação a essa descoberta arqueológica. A primeira delas foi que as renas, naquela região da França, já haviam sido extintas há cerca de 10.000 anos, o que de fato transformava essa descoberta em algo surpreendente. Em um segundo momento, uma nova dúvida emerge justamente porque, naquele momento, o que se conhecia de mais antigo com relação a qualquer escrita da humanidade remetia a 3.300 anos antes de Cristo, logicamente associando as descobertas de Glosel com a antiguidade das renas, poderia-se chegar a um horizonte muito mais antigo. E a descoberta de um provável alfabeto que seria ainda mais antigo do que aqueles que já eram conhecidos naquele momento. Finalmente, a última dúvida que surge nesse momento é que essas inscrições encontradas em Glosel lembravam muito os símbolos do alfabeto fenício, o estilo de escrita fenício, o que também seria uma grande descoberta, já que essa região da França estava muito distante do epicentro da cultura fenícia conhecida até então. Diante de todas essas incertezas, Dr. Morlet continuou escavando o sítio de Glosel entre os anos de 1926 e 1927, e para essas expedições contou com o apoio de outros pesquisadores, e muitos novos objetos foram encontrados, o que de certa forma possibilitava ou permitia que a crença da descoberta de um alfabeto paleolítico fosse possível naquele momento.
E mesmo com a descoberta de novos artefatos e novos sítios arqueológicos nessa mesma região, o sentimento gerado entre os pesquisadores era de entusiasmo e desconfiança. Tanto é que Dr. Morlet, junto com Émile Fradin, foram acusados de serem falsificadores de objetos e que eles haveriam forjado esses objetos nesse campo para chamar a atenção da academia diante dessa suposta nova descoberta. Diante de todos esses dilemas, Glosel e os enigmas das peças de argila acabaram se tornando centro de todos os debates da época que envolviam a arqueologia. Inclusive, esse tema foi o assunto geral da reunião anual do Instituto Internacional de Antropologia, que foi realizado em setembro de 1927 na cidade de Amsterdã. E essas discussões acabaram fomentando uma nova pesquisa em Glosel, que foi feita com mais arqueólogos, mais estudiosos, a partir de novembro de 1927. Essa equipe que foi pesquisar em novembro de 1927 Glosel se impressionou com todo o material encontrado, mas mesmo assim ainda não lhe conferia a autenticidade devida. Essa equipe especializada afirmava que as peças não passavam de fraude, e nesse momento, Dr. Morlet e Émile Fradin foram formalmente acusados de conduzir essa fraude. Todo esse impasse gerou uma grande repercussão na comunidade científica da época, tanto é que René Dussand, que era o curador do Museu do Louvre na época, retirou as peças de Glosel que estavam expostas no Louvre, afirmando que o prestígio do museu não poderia ser maculado diante de uma fraude tão grotesca. A discussão de fato passou para a esfera jurídica e se tornou uma questão de honra para muitos arqueólogos, o que gerou inclusive o episódio que ficou conhecido como a Guerra dos Tijolos. Mas os trabalhos na região, porém, não pararam. O que aconteceu foi que um comitê de estudos continuou fazendo as pesquisas na região e, após a realização desses trabalhos, emitiu um novo parecer. Esse novo relatório, publicado em junho de 1929, afirmava que cerca de 80% das peças encontradas em Glosel eram falsas, sendo elas produzidas pouco antes da descoberta do sítio. Émile Fradin e Dr. Antonin Morlet foram novamente acusados de fraude, porém essas acusações não foram levadas adiante e os processos foram arquivados em 1932. Porém, essa acusação não seria retirada gratuitamente. O que aconteceu é que houve uma associação de saberes, já que peças parecidas com Glosel já haviam sido descobertas lá em Alvão, em Portugal, em 1894, e contemporânea a Glosel, novas peças também foram descobertas na França, na região da Gruta de Puravel. Dr. Antonin Morlet continuou fazendo suas pesquisas em Glosel até o ano de 1938. Nesse período, apesar de encontrar novos objetos e novas evidências, ele ficou proibido de sequer dialogar com outros profissionais da área, sendo inclusive proibido de utilizar bibliotecas de universidades. Sem qualquer forma de apoio, suas pesquisas eram vistas como fraude. Em 1950, tentando confirmar a autenticidade de sua descoberta, Dr. Morlet tentou datar as suas peças através do método recém-descoberto do carbono 14. Porém, sua tentativa não teve êxito e ele foi recusado, tanto pelo laboratório francês quanto pelo laboratório americano que ele tentou contactar. Antonin Morlet faleceu em 1965 sem sequer conseguir comprovar a autenticidade de suas pesquisas. A partir de 1942, Glosel não foi mais pesquisada devido a uma lei francesa que proibia qualquer tipo de pesquisa ou escavação privada. Glosel foi reaberto em 1983, porém a fama fraudulenta e a série de questionamentos gerados a partir de 1924 não incentivaram qualquer forma de pesquisa na região. Somente no ano de 1995 foram retomadas as escavações na região e comprovada assim a presença de vestígios tanto da Idade Média quanto da Idade do Ferro. Já em 1996, novas pesquisas foram feitas e comprovou-se a autenticidade das sepulturas encontradas em Glosel. Obteve-se então duas datações para sepulturas, algumas delas com datações do século XIII da era cristã e outras
com datações que variavam dos 300 anos da era cristã até os 300 anos antes de Cristo. Essas últimas, inclusive, remetiam à presença de civilizações celtas e romano-gaulesas. As datações pretendidas por Dr. Morlet, de certa forma, comprovavam a antiguidade dessas sepulturas tanto para o período medieval e também para os 3 primeiros séculos da era cristã. A conclusão que se chega é que Gloucester foi extremamente habitado e por diversos períodos diferentes, inclusive pela atualidade, já que ele era usado como um campo de agricultura. Mas e as renas presentes nos objetos, tanto quanto suporte quanto como decoração? Esse era um dos dilemas iniciais de Dr. Morlet, e para responder essa pergunta, posteriormente biólogos foram contactados para explicar essa situação. Um dos mistérios de Gloucester foi identificado através do estudo de biólogos que entendiam de fato que as renas haviam sido extintas de boa parte do território europeu. Porém, até a Idade Média, elas existiam em pequenas regiões isoladas, o que comprovava a presença de renas nessa região da França e que foi depois utilizada por esses povos antigos para decoração de objetos e para a confecção de ferramentas. E as tabuletas de argila com a escrita rudimentar? Será que essas seriam pistas de uma escrita paleolítica, conforme deduziu o Dr. Morlet? Certamente, se comprovada essa hipótese, essa seria uma descoberta que mudaria o rumo e a compreensão da evolução tecnológica das sociedades humanas no planeta Terra e acabaria interferindo até na proposta de teoria da evolução da espécie Homo sapiens. Mas essas inscrições presentes nas tabuletas de argila nunca foram satisfatoriamente traduzidas. Apesar de muitos pesquisadores terem afirmado que conseguiram traduzir essas tabuletas, tudo isso não passa de suposição ou hipótese, e até a origem do alfabeto é muito contestada, já que surgem possibilidades de terem sido escritos por bascos, celtas, caldeus, hebreus, ibéricos, latinos, berberes e fenícios, entre outros. Porém, o que se tem de mais concreto é que elas tenham sido produzidas por volta do século III da era cristã. Assim, esse ainda é um dos maiores mistérios da arqueologia e que ainda está muito longe de ser resolvido ou de ter uma resposta satisfatória. O que é possível afirmar é que legíveis temos hoje cerca de 40 tabuletas que têm um tamanho aproximado de 15 por 20 centímetros, algumas um pouco maiores e outras um pouco menores. E a maioria delas contém cerca de 12 símbolos, algumas também com um pouco mais e outras com um pouco menos. E talvez o maior legado de Dr. Morlet seja realmente a sua tentativa em tentar decifrar essas tabuletas, já que ele percebeu que ao longo das pesquisas são cerca de 111 símbolos que acabam se repetindo, e ele conseguiu perceber também que há 2 períodos distintos para a confecção dessas inscrições. O primeiro desses períodos é que esses símbolos são escritos em ossos de animais e geralmente acompanhados de alguma figura, e poucos símbolos, o que leva a crer que essa inscrição seja de uma palavra ou de uma pequena expressão. Já o segundo período compreende as tabuletas mais complexas, onde se abandona a figura do animal ou qualquer outra figura e há uma complexibilidade, uma articulação muito maior desses símbolos, o que leva a crer que seja uma escrita silábica linear, um pequeno texto e que é muito mais complexo, o que demonstraria um aprofundamento técnico dessa escrita. Porém, ainda assim, devido ao passado julgado fraudulento por outros pesquisadores, essas teorias de Dr. Morlet ainda não são totalmente aceitas no meio acadêmico. E além da similaridade com os símbolos fenícios, essas escritas encontradas em Gloucester também levam a uma analogia com o material encontrado em Portugal e também em outros sítios da França, que são símbolos muito parecidos. E, de fato, o que nós sabemos é que ainda temos muito o que aprender com essa descoberta arqueológica e com muitas outras que ainda virão. Esse foi o Momento do Conceito de hoje, espero que você tenha gostado. Esse mistério da arqueologia é um assunto que realmente chama a atenção e que, de fato, ainda há muito a se descobrir, muito a se pesquisar e que nos mostra que precisamos saber muito mais sobre o nosso passado.
E como sugestão de leitura, eu vou deixar um texto que foi coordenado por Patrick Ferrin e Ivan Verheyden, um texto que se chama As Pedras e a Escrita, Stonehenge e Glúzel, um texto muito interessante sobre esses mistérios da humanidade. Um acabei de apresentar, que é Glúzel, o outro é Stonehenge. Então, se você gostou desse assunto, não deixe de conferir essa e muitas outras literaturas sobre esse tema, que eu tenho certeza que você irá aprender mais e tirar novas reflexões e novas conclusões acerca desses assuntos tão interessantes e tão misteriosos. Se você gostou desse vídeo, recomenda para um amigo, para um colega, para um professor, para alguém que gosta desses mistérios, para alguém que sonha conhecer Stonehenge ou mesmo o Glúzel. Esse é um assunto extremamente misterioso, mas existe até um museu do Glúzel, inclusive na internet, se você quiser pesquisar. Se você achou interessante, compartilha nas redes sociais, e sempre que houver um assunto interessante eu venho trazer aqui para vocês e apresentar uma visão ou uma pequena história sobre esses temas tão curiosos e tão instigantes da história. Então é isso aí, se você ficou até o final, muito obrigado, e na semana que vem voltarei com um novo momento do conceito. Beleza? Valeu!